Salve, torcedor! São jogos assim que fazem a gente amar esse negócio chamado futebol e ser completamente apaixonado pela Copa do Mundo. Nós tivemos a estreia de uma das favoritas, já campeã do mundo, a Espanha, contra a estreia na vida, a estreia na Copa do Mundo de Cabo Verde. Então a gente teve uma campeã contra uma debutante em Copa do Mundo. E nós tivemos um começo de jogo do jeito que a gente esperava, que era uma Espanha mais presente no ataque, sufocando a seleção de Cabo Verde, empurrando a seleção africana para o seu campo de defesa, fazendo aquele jogo que a gente já está acostumado a ver da Espanha, rodando a bola no seu campo ofensivo. Porém, por enquanto, era só o volume, sem muito perigo. A primeira finalização espanhola saiu só aos 14 minutos e foi sem força, muito fraco, para o goleiro Mãozinha encaixar. E guardem este nome, hein? Guardem o nome do goleiro Mãozinha, que será muito falado durante o vídeo aqui. A Espanha, como eu disse, retomava a bola no campo ofensivo, não deixando o Cabo Verde respirar. Cabo Verde tentava sair, mas errava um passe, era um lançamento longo, não tinha muita criatividade ofensiva. Cabo Verde foi ter seu primeiro respiro, sua primeira chegada ofensiva aos 26, numa chegada pela direita, numa finalização de longe que pega na defesa espanhola, né? Porém, apesar de tudo, apesar da falta ofensiva, o Cabo Verde, por estrear em Copas contra uma seleção muito acima do seu nível, o Cabo Verde não se mostrava assustada e se mostrava ciente daquilo que precisava e estava fazendo, entendeu? Se defendendo em linha, se defendendo bem compacta. Cada jogador sabia o que estava fazendo ali, tanto que não oferecia perigo à seleção espanhola e tentava chegar em lances uma vez ou outra ali, em lances esporádicos, tanto que tem uma nova oportunidade com aquele gol que o Pelé não fez do meio da rua, porém a finalização sai fraca, sem muita emoção, mas foi uma oportunidade, né? Na parte final do primeiro tempo, chegando na parte final do primeiro tempo, o Cucurella é muito acionado. Era muita bola nas costas da defesa, para o lado ofensivo esquerdo espanhol, muita bola no Cucurella. Foram quase que 2, 3 lances em sequência nas costas da defesa cabo-verdiana, mas na hora da finalização, ou a zaga interceptava, ou o goleiro pegava, ou até a trave salvava. Foi uma sequência de 3 ataques muito perigosos nas costas da defesa cabo-verdiana, explorando o Cucurella que estava enfiado ali no meio da defesa. Tanto que o último ataque do primeiro tempo foi já dentro dos acréscimos, com essa chegada. O Vozinha ele faz a defesa numa finalização perigosa sem dar rebote. E a gente vai para o intervalo assim, com uma Espanha mais volumosa e Cabo Verde respeitando seus limites e fazendo muito bem aquilo que se propôs fazer. E voltando para o segundo tempo, a gente vê uma Espanha voltando a milhão. Tanto que aos 2 minutos, a Espanha já pressiona e Fabián Ruiz tenta
de fora da área, ela passa muito próximo ao ângulo do goleiro cabo-verdiano e Cabo Verde sentiu, e a França viu isso. Tanto que aos 5 minutos, num erro da saída de Cabo Verde foi sair jogando e errou, a Espanha tomou essa bola, o Fabián Ruiz finaliza por cima da trave. Mas são primeiros 10 minutos do segundo tempo e no jogo como um todo, onde a Espanha decepciona no jogo. Porque é uma seleção infinitamente mais forte, é uma das favoritas, e a gente esperava uma goleada já. A gente está falando de 10 minutos do segundo tempo até ali. E nada acontece. E a gente vê a resiliência, a força, a obediência tática de Cabo Verde. E são essas situações que me fazem, que te fazem, que nos fazem ser apaixonados, ser completamente doentes por futebol e por Copa do Mundo como um todo. E só essa situação já vale o teu like, a tua inscrição, porque o que Cabo Verde mostrou para nós neste jogo não é só um jogo de Copa do Mundo. Foi muito mais, foi muito gostoso acompanhar essa história, e está sendo maravilhoso trazer essa história para você, a ponto da Espanha ter que mudar os planos dela e ter que entrar com o Yamal no jogo. O Yamal não está 100%, e a Espanha teve que entrar com o Yamal porque o gol não saía. E um leva pro outro leva pro um, vão de Yamal. Na entrada quando o Yamal entra em campo, no começo existe aquele frisson inicial, a marcação dobra no Yamal, a maioria das jogadas são para o Yamal, são com o Yamal chama essa responsabilidade para ele, mas ele não está 100%, e nós estamos falando de uma Espanha que já estava cansada e de um Cabo Verde muito bem postado, como eu falei. Um Cabo Verde muito bem postado, como eu falei, que neste segundo tempo abdica mais da bola, já pensando nesse um ponto, já pensando no resultado, não só em questão de grupo, classificação, os melhores terceiros colocados, mas assim, fazer história no futebol. Fazer história para o país, para as famílias, enfim. Foi muito mais do que futebol o jogo de hoje. A Espanha ainda liga o 220 já na parte final do jogo, uma finalização de primeira do Rodri, ela passa à direita, e num lançamento absurdo, já num 40 a mais ali, uma coisa já bem próxima do fim do jogo, a zaga intercepta a finalização, que já seria muito perigosa, né? E ainda Cabo Verde tem uma oportunidade de contra-ataque aos 44, mas o Kevin Pina bate de muito longe, ainda consegue um escanteio, mas desse escanteio a cabeçada não sai muito boa e o Unai Simon pega e faz a defesa. E o jogo termina assim. É o primeiro 0x0 da Copa. Mas que história! Como foi
gostoso acompanhar esse jogo, como foi gostoso acompanhar a vontade, o tesão da seleção de Cabo Verde, como foi gostoso acompanhar a entrega de Cabo Verde, a dedicação tática da seleção, a estrela do goleiro Vozinha, que fechou o gol, que teve uma tarde muito iluminada, mostrando qualidade, e fez a diferença para a seleção do seu país numa primeira Copa do Mundo, né? São histórias como a de Cabo Verde, que fazem a gente encher os olhos quando o assunto é futebol. Eu não sou espanhol, eu não sou cabo-verdiano, não tenho ligação com a Espanha como eu tenho com Portugal, por exemplo, e nem com Cabo Verde, mas foi um dos melhores jogos que eu vi nessa Copa até agora. Por essas coisas que só o futebol nos traz, por essas situações que só o futebol nos mostra, só o futebol mostra pra gente. A gente consegue sentir essa pegada, né? E se você também percebeu isso, se você curtiu essa estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo, deixa o seu like, comenta aqui o Cachorro do Jogo, comenta aqui sobre o Vozinha, se você gostou desse personagem. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, as redes sociais do canal estão aqui na descrição. Tamo junto, valeu por acompanhar no vídeo de hoje. E não se esqueça que a Copa mais do que nunca se entende entre as linhas. Bora!